Olá, graça e paz. Eu quero deixar para você uma reflexão aí, uma reflexão maravilhosa que se encontra na Bíblia Sagrada em Juízes, aqui no capítulo 14, versículos 5, 6, 7 e 8. Conta a respeito da história de Sansão. Sansão, ele era um nazireu, uma pessoa totalmente escolhida por Deus. Sansão é fruto de um relacionamento a qual a esposa de Manoá, ela era estéril. Porém, Deus envia um anjo que entrega uma mensagem e diz que eles teriam um filho e esse seria Nazireu. Nazireu foi uma porta de emergência que Deus abriu para cumprir os seus propósitos. O nazireu, ele tinha alguns requisitos, né, algumas implicações, a qual tinha que seguir à risca todos os preceitos, mandamentos, as orientações que Deus trouxe para os seus pais. Então, era um voto que era feito, e durante esse período, eles tinham que cumprir algumas normas, alguns mandamentos. Entre eles, raspar a cabeça, se embriagar, né, se aproximar, chegar perto, provar, comer alguma coisa oriunda do vinho e se chegar a perto de algum corpo morto. Então, entre outras restrições. E o povo se encontrava sobre uma servidão. E Deus prometeu a vinda de um homem que iria livrar Israel daquele jugo, daquela escravidão. E é onde entra Sansão. E a partir do capítulo 14 começa aqui uma história muito triste, né, da queda de Sansão, porque uma pessoa, ela não cai assim da noite para o dia. Então a queda, ela vem com indícios, às vezes com pequenas coisas que a pessoa vai cometendo que vai levar à sua queda. E com Sansão aconteceu desta forma. A queda dele foi vindo lentamente, com atos, com ações, com decisões que ele tomou, aonde ele veio a cair do seu propósito, da sua missão. E o que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz algumas anotações aqui especiais, que eu gosto de sempre estar escrevendo e tirando algumas lições importantes. Aqui no capítulo 14, no versículo 5, a primeira coisa que acontece aqui diz assim: e desceu, pois, Sansão. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é a descida dele para uma terra estranha, a um povo que não era o povo do pacto, até mesmo nações que tinham a mesma fé, que tinham a mesma crença, o mesmo ideal. Então, Sansão desce. A partir do momento que ele desce, começa a sua queda, a descida de Sansão, aonde implicou para ele o risco de sua queda. Então, nós servimos a Deus, nós temos um nível de fé, de conhecimento até razoável do que pode e o que não pode fazer em relação às coisas santas de Deus, a obediência à sua palavra, o cumprimento, né, do nosso dever quanto cristão. E Sansão, ele desce. Então a descida, ela não foi para o bem. Então uma pessoa, ela não desce para o bem. O que é descer? É sair de uma posição elevada, através de um nível de maturidade, de espiritualidade, para se comparar com pessoas que não servem ao mesmo Deus, que não professam a mesma fé. Sansão, ele desce para Timnate, e diz a Bíblia que chegando às vinhas de Timnate. Então veja o perigo. Um dos mandamentos para o nazireu era que não provasse, nem comesse nada oriunda do vinho, da videira.
E ele vai justamente para uma terra aonde se cultivava vinho, aonde tinha videiras, vinhas. Isso soa como uma afronta, isso soa como tentar a Deus. Então, se você sabe que algo não é agradável aos olhos de Deus, que algo não alegra o coração de Deus, aonde você tem a sua vida em risco, a sua fé em risco, por que arriscar? Por que descer e ir para um lugar aonde tem armadilhas, tem laços, tem conspiração contra a sua vida e contra a sua fé? Então, o que Sansão fez nada mais foi do que tentar a Deus naquilo que ele não podia. Então, nós vemos aí o risco de você achar que você tem superpoderes, que você não vai se embaraçar, que você não vai cair, que você não vai fracassar, e você vai justamente para o local aonde não é para ir, aonde existem arapucas armadas para te derrubar. Por que correr o risco? Então, o primeiro alerta foi descer para um local aonde existia um grande risco dele se contaminar, dele pecar. Seguindo, diz que ele se aparta do caminho. Ele estava num caminho, numa direção, e de repente vem um leão, e aonde ele mata aquele leão, e ele desce. E depois de alguns dias, quando ele retorna, diz que ele se apartou do caminho. Ele estava regressando para a casa dos seus pais, para a sua terra, e ele se afasta do caminho. Para quê? Para olhar o leão que ele tinha matado outros dias atrás, para ver. Olha só o perigo. Ele não podia se aproximar de nenhum cadáver. Poderia ser até o seu pai, sua mãe, alguém da família, como um dos mandamentos, né, que fazia parte do voto, era não se achegar a nenhum cadáver, nada morto. E, de repente, deu um estalo nele, ele quis ir ver o cadáver do leão, se ainda estava lá, como que estava. Então, há determinadas situações, há lutas que a gente passa, que a gente enfrenta, que não tem necessidade de você regressar lá para ver como é que tá. Vou ver o que aconteceu, vou ver como é que tá. Tem lutas que a gente vence que a gente não tem que ficar tentando relembrar, trazer à vida, trazer à tona, né, o que a gente passou, por onde a gente andou. Então, o cadáver aqui representa esse tipo de pecado que você já venceu. Então, se você já venceu um vício, se você já venceu determinadas tentações que você constantemente caía, para que você vai voltar e tentar novamente? Mas, sabe, né? Às vezes a gente tem uma recaída, né? Isso é desculpa. Não há necessidade de você ir lá dar uma olhada, né, para ver como que ficou, para ver como ela tá, como ele tá, né, como que tá as coisas. Tentar olhar para um cadáver, tentar olhar para o morto, é um grande risco. E Sansão se aparta do caminho. Então, a partir do momento que você se aparta do seu caminho, se aparta da sua missão, e você deixa um projeto de lado para rever algumas coisas que não faz mais sentido para você, você corre esse risco de tropeçar e de cair. Eu não sei o que passou ali na cabeça dele ir ver como que estava ali o cadáver do leão. E diz a palavra que quando ele chega, ele vê que havia um enxame de abelhas justamente no cadáver do leão. Agora é engraçado. Não sei se isso chamou a atenção dele, se foi o barulho, né, o zumbido das abelhas e o enxame, né, fazendo todo aquele barulho. Não sei se isso despertou ele. E ele se aproxima. Quando ele chega no corpo, no cadáver do leão, tinha uma colmeia ali, e além das abelhas tinha o mel.
E a Bíblia diz que ele extraiu, que ele tirou o mel, provou e levou para os seus pais. Aqui já tem uma queda de Sansão em tudo aquilo que ele não podia fazer. Se aproximar do cadáver, pegar algo do cadáver e comer, e ainda levar para os seus pais e não comunicar a origem. Então o problema aqui está na aproximação de um cadáver, em você se alimentar de algo proveniente de um cadáver, em você provar, comer aquilo que é fruto de um erro, de um pecado, porque ele não podia se aproximar de um cadáver. E a partir do momento que você extrai alguma coisa de algo que contra a sua fé, a sua crença, você sabe que aquilo ali não pertence a você, não é do seu meio, não é do seu mundo, para que provar para ver se é gostoso? Para que usufruir para ver se vale a pena ou não? Eu fiz, foi bom demais, né? Pratiquei, foi uma delícia, mas olha a origem. Você não precisa se alimentar de cadáveres. Você não precisa provar aquilo que não é para você provar. Aparentemente pode ser bom no começo, mas o final é trágico. Então que você possa refletir nesta palavra, que você possa refletir nessa reflexão, né? Que você possa ter essa palavra como um despertamento para você. E Deus, Ele nos orienta através da sua palavra, nos orienta através da sua mensagem, e eu quero que você desperte nesta manhã. E você reveja o caminho que você está seguindo, se você tem se apartado do caminho certo, se você tem tentado provar algumas coisas que não é para você provar, usufruir de algumas coisas que têm uma origem ilícita, não apropriada para você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Medite nessa palavra. Deus tem um grande projeto, tem uma grande obra para fazer na sua vida. Então não se deixe levar por coisas pequenas que te afastam dele. Um grande abraço.